metodologias ativas um pouco, né? Como a neurociências ela tem contribuído nesse aspecto. Isso já vai remeter a coisas que a gente veio discutindo, né? Que o Daniel já comentou bastante assim, em alguns pontos ao longo dessa apresentação, que esses diversos domínios relacionados com os fatores do aprendizado, né? Então, tem essas questões dos fatores biológicos, os fatores relacionados a neurociências, intrínsecos da própria criança, né, como questão da capacidade de motivação e atenção, os aspectos nutricionais, as aquisições de habilidades dentro dos períodos críticos, dentro das janelas temporais adequadas para o desenvolvimento, onde aquele cérebro está predisposto a receber aquela informação, ele está lábil, a questão de saúde. Também tem as questões da própria escola, tem questões que vão sair do nosso campo aqui, de neurociências, de biologia, das práticas da psicopedagogia, e vão para além, né, da questão dos fatores sociais, que já foram comentados, os fatores familiares e os fatores, inclusive, governamentais, né, que é onde a neurociências pode contribuir também com a educação, trazendo a informação para que as práticas, as metodologias sejam inovadoras, sejam inclusivas, levando em consideração que os profissionais de educação sejam capazes de perceber não só o seu papel ali, como também sejam capazes de perceber os indivíduos que estão ali para aprender com eles, as suas dificuldades. Muitas vezes essas dificuldades vão além da neurociências também, voltando para as diferenças sociais, inclusive, né? E os professores, né, eles aí entram nas camadas hierárquicas dentro de universidades, dentro de escolas, a nível de governos, né, existe um caminho a se galgar dentro desse contexto, mas que pode ser acessado, né, as propostas das políticas públicas que possam interferir, teoricamente, deveriam vir de dentro daquele que educa na prática, né, dos pesquisadores, dos neuroeducadores, dos profissionais da área especificamente. E eu queria destacar também as questões de onde a tecnologia, né, tem um papel fundamental, considerando aqui o Tec Grupo, né, a nossa proposta, como que a tecnologia ela vai justamente, já foi comentado um pouco aqui, mas vai interferir, vai abranger a questões, por exemplo, da didática, dos materiais didáticos, das estratégias didáticas, dentro sempre de um equilíbrio, né, entre o virtual, o pessoal, o contato emocional, mas como ferramenta que possa auxiliar e apoiar o ensino também, né, as políticas da própria escola. E a esfera governamental, eu acho que eu nem vou entrar muito na discussão, né, mas questões de políticas educacionais, financiamento, então não vou entrar muito, porque senão a gente entra na nossa realidade. E não é o ponto para se discutir aqui, mas a gente está enfrentando, eu só vou comentar que a gente está enfrentando, sim, uma situação política muito complicada, há alguns anos já, as questões dos cortes, que são sempre direcionados primariamente aos cortes econômicos, são direcionados a questões de saúde e educação primariamente, e óbvio que isso é um erro fatal, assim, né? Mas eu acho que essa figura aqui, ela ilustra bastante alguns pontos que o Daniel pontuou muito bem ao longo da apresentação. Luana, sobre a questão política, eu gosto de dizer o seguinte: se pudessem não atrapalhar, já ajudariam demais. Porque, infelizmente, os professores já estão acostumados com um termo que os professores daqui gostam pra caramba quando eu uso, que é o termo de professor trocínio. Então, esse evento ele está sendo todo organizado na base de o espaço físico da minha casa, o espaço físico da casa dos palestrantes, o equipamento de cada uma das pessoas que está participando, o tempo de cada uma das pessoas que está participando. Não tem uma capacitação de como gerar um estúdio, como gerar uma gravação. Igual todos os professores das escolas públicas, é exatamente da mesma forma. Não é porque a gente está num nível de pós-graduação que a gente tem um apoio assim tão diferenciado. É tanto que
nesse evento vocês vão conseguir perceber o tamanho e a relevância do grupo para a região. Só no nosso primeiro evento foram 450 crianças que participaram de 8 escolas. Até hoje são mais de 30 bolsas distribuídas. E a gente não tem um espaço físico. A gente lutou por um espaço físico, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito da universidade, e não conseguiu. Ok, trabalhamos do jeito que está. No entanto, o que a gente tem visto politicamente no cenário é, primeiro, um uso inadequado das parcerias. Então, nós, inclusive, já fomos vítimas disso. Já ocorreu o uso inadequado de atividades que foram feitas em parceria. Então, esclarecendo mais uma vez, não existe qualquer vínculo político entre o Grupo TEC e qualquer esfera de poder político, municipal, estadual, federal. O que existe são concorrências em editais públicos e, eventualmente, a gente consegue apoio através de editais públicos. Além disso, não existe qualquer vínculo monetário à maior parte das atividades que a gente realiza. Por isso, a gente prefere fazer eventos gratuitos e, eventualmente, conseguir patrocínio de uma empresa ou outra para uma exposição da marca, seja através de um edital público. No caso do primeiro ano, a gente teve apoio do PAEP, que é o Programa de Apoio a Eventos da CAPES. No segundo ano e terceiro, a gente teve apoio de um edital específico da universidade. No quarto ano, a gente teve um edital específico do Instituto, que tinha uma verba e disponibilizou para a gente. No entanto, a gente não tem aquele procedimento que em alguns lugares a gente conhece, de, por exemplo, uma palestra do patrocinador, de, por exemplo, uma indicação do palestrante por parte de um patrocinador. Ou seja, aqui a gente tem liberdade para ter apresentações com durações variadas, com discussão muito profunda, como vocês puderam ver até agora, mas com um posicionamento muito claro de aproximação da universidade pública em relação à comunidade. A gente vai correr atrás de estudos muito profundos, mas a gente vai conseguir se aproximar da comunidade sem qualquer vínculo político e o mínimo possível de vínculo financeiro, porque, infelizmente, qualquer vínculo político acaba mais atrapalhando a gente do que ajudando. Atualmente, a gente tem, esse ano, pós-pandemia, né, desde o mês de setembro de 2020, a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para capacitação gratuita dos gestores e professores, sem qualquer vínculo financeiro e sem qualquer vínculo político, porque é esse o nosso objetivo, é que a gente consiga ajudar as pessoas sem que, para isso, utilizem ou levem para caminhos errados as ações que a gente realiza. Então, uma situação bastante curiosa que aconteceu, inclusive, na parte de organização do evento, foi várias pessoas perguntando, mas quais são as regras? Quais são as limitações? E como a gente não tem patrocinador, como a gente não tem empresas determinando caminhos e editais regrando, porque eu estou afastado para pós-doutorado e nem concorrer para editais eu posso, a gente tem liberdade para fazer um evento mais livre, e por isso esse evento começou a ser organizado 3 meses antes, com a busca de pessoas que pudessem participar aqui para que a gente conseguisse agora alcançar essa quantidade de atividades e essa riqueza de conteúdo que é muito legal e abrilhantada pela conversa com a Luana, porque é algo muito, muito interessante, Luana, que a gente está conseguindo condensar aqui hoje. Eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo a iniciativa, porque está sendo uma oportunidade incrível para mim também. E dando continuidade aqui, né, eu trago aqui por que é necessário desenvolver estratégias para tornar o aprendizado mais eficiente, né? Por que o ensino precisa se adaptar? Quais as circunstâncias que a neurociências pode trazer que vão envolver, né, áreas e estruturas cerebrais associadas
que vão permitir, né, que já foram demonstradas estar relacionadas com um aprendizado mais eficiente. O aprendizado ele precisa ser prazeroso, e aí, como a gente já comentou na questão da formação de memórias e consolidação, né, vai envolver as áreas relacionadas aos aspectos emocionais, né, e potencializar o direcionamento da atenção, né, desenvolvimento de criatividade e o circuito de recompensa, né, a motivação importante para aprender. O aprendizado ele precisa ser significativo. O que quer dizer um aprendizado significativo? É a capacidade que o indivíduo vai ter de correlacionar. É a questão das analogias, né? De pegar aquela informação nova e associar uma informação familiar, que ele já tenha tido conhecimento ou contato, né? Esse pensamento em analogias, né? Vai favorecer também a questão da criatividade, né? A formação de insights, né? A construção do raciocínio, né? O aprendizado ele tem que ser engajante, ele tem que ser ativo, né? Isso quer dizer o quê? É quase uma analogia ao que a gente tem conversado sobre a plasticidade. É a fluidez do raciocínio, a capacidade de formar e desfazer essas conexões, né? E essa construção do conhecimento. Ele vai estar engajado, vai estar motivado, ele vai ter capacidade de extrapolar aquele conhecimento para o que ele já conhecia, né? E reacessar, né? Recodificar memórias e aprendizados prévios, né? E também vai contribuir com a capacidade que o indivíduo tem de direcionar sua atenção, criar estratégias e mecanismos neurais dos circuitos mesmo de fuga dos fatores distratores. O aprendizado ele tem que ser interativo e social. Também relacionado com o desenvolvimento da criatividade, né? A questão dos circuitos de recompensa, né? O aspecto social ele está muito relacionado com a questão da empatia, de assumir a perspectiva do outro, né? A construção e desenvolvimento do convívio social também está relacionado, né? A interação entre o aprender e o ensinar. A questão interativa social vai estar muito associada ao papel que o educador, que o professor tem dentro desse processo, né? Na construção dessa percepção do estado do outro, desse conceito da empatia mesmo, de mudar os pontos de vista e conseguir construir um raciocínio lógico em cima de diferentes perspectivas. Pisando um pouquinho aqui na questão transdisciplinar, né, da questão da psicologia, eu trago um conceito da psicologia, né, proposta por Dale, Edgar Dale, na década de 60, que ele traz o cone do aprendizado que correlaciona a eficiência de aprendizado com a metodologia mais ativa ou mais passiva, sendo a metodologia passiva aquela questão de se expor, a questão está relacionada mais a um padrão mais expositivo, onde o indivíduo ele só está exposto à leitura, ele só está passivamente observando, ouvindo que o professor, que o educador, que o outro está passando. Esse aprendizado parece ser menos eficiente do que o aprendizado ativo, porque o aprendizado ativo é quando o indivíduo ele consegue pegar aquela informação e ele participa na construção do aprendizado, do conhecimento fazendo, né, construindo, promovendo apresentações ou apresentando seminários onde ele vai pegar, vai estudar e ele vai ter que passar aquele conhecimento, né? É um aprendizado onde ele fala, onde é ele que vai assumir o papel de detenção daquele conhecimento, ele vai se sentir confortável em reter aquele conhecimento para si e não apenas como espectador do conhecimento. Então essa frase é muito interessante do Confúcio, né? Onde ele diz que se eu vejo, eu esqueço. Se eu ouço, eu lembro. Mas se eu faço, eu compreendo. Eu acredito que muitos que vão estar assistindo essa apresentação podem se identificar com isso.
E um exemplo disso, né, da aplicação de um aprendizado ativo, e que vem sendo instruído e proposto em muitas linhas recentes da neuroeducação, é o uso de explicações entre pares, né? É quando o indivíduo, o seu colega explica para você, que é uma alternativa proposta sob uma questão de supervisão do educador, né? Mas que quando você tenha a oportunidade de pegar aquele conhecimento que está sendo exposto, explanado, foi explicado dentro de uma aula, por exemplo, e quando há uma proposta de interação entre pares, entre iguais, né, que possam conversar sobre aquele assunto, debater sobre aquele assunto, ou uma proposta de um explicar o assunto para o outro, isso tem se mostrado uma estratégia eficiente para a retenção daquele conhecimento, para a consolidação daquela memória. O que destaca, mais uma vez, a relevância da escola, né? E uma estratégia que a gente propôs com a nossa atividade de extensão lá do NUPEDEM UF foi o desenvolvimento do jogo, né? A gente desenvolveu um jogo que ele dá essa oportunidade de discussão entre os pares, né? Ele traz uma inovação, né? Uma estratégia diferenciada, onde a gente propõe como metodologia ativa mesmo que o indivíduo possa se deter daquele conhecimento, ele sai do final dessa experiência de aprendizado com um potencial emocional bastante aumentado e que contribua para esse processo de aprendizado, onde ele possa se sentir detentor do conhecimento e possa levar aquilo e espalhar aquela informação. Ele não fica com medo. Muitas vezes a criança, o adolescente, durante o aprendizado, ele pega aquela informação, ele assiste aquela informação de forma passiva, mas ele não se sente detentor daquele conhecimento. Ele assume que aquilo é o que o professor está falando, aquela é a verdade, ok, isso existe. Ele não absorve aquilo para si como algo que ele possa levar adiante, digamos assim, ou para casa, ou para outros colegas. E quando a gente traz essa proposta do jogo, não só como uma proposta de inovação, de diferenciação da metodologia ativa, como um jogo colaborativo para discutir um tema polêmico, que é um jogo onde a gente usa neurociências para discutir de forma ativa o abuso de substâncias químicas dentro da sala de aula, que é um tema já polêmico, que já foi pontuado aqui em algum momento. A gente está propondo mesmo que haja essa interação entre pares, sob a supervisão de um mediador, claro, de alguém que tenha o conhecimento, que possa organizar toda a situação do jogo, mas que, no caso, a gente coloca o indivíduo que está jogando em algumas situações que são representativas da realidade, e é no qual ele possa buscar estratégias dentro do jogo que ele seja capaz de extrapolar, né? De transcrever para uma realidade. É um jogo de bastante relevância, principalmente a questões sociais, né? Associadas ao aprendizado em escolas públicas, escolas próximas de comunidade. Eu falo isso baseado em experiências que a gente já teve com a aplicação desse jogo. O jogo foi desenvolvido pelo NUPEDEM Games, né? Que é um braço lá do Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão da UF, Neurociências, e as experiências vêm mostrando que o jogo tem essa capacidade, sim, a partir de relatos que nós já tivemos de crianças que jogaram o jogo, absorveram conhecimento em relação ao uso de substâncias químicas e levaram esse conhecimento para os seus pais, né, para o seu padrasto. Uma criança chegou a alertar o padrasto dela quanto ao consumo da substância química que ele consumia, né, e os efeitos no cérebro, que ela chegou a aprender no jogo. O jogo teve um potencial de engajamento muito interessante nas experiências que a gente teve, onde os indivíduos se animaram muito em relação à discussão desse tema, a aprender os termos científicos relacionados aos nomes das drogas, ao conceito, ao status de neurociências que o jogo traz em si, né? Porque a gente discute um pouquinho
as questões dos efeitos das substâncias químicas dos neurotransmissores, né, em áreas específicas do cérebro, e elas se mostraram muito cativadas, né, muito engajadas, muito interessadas para o jogo. Então, se mostrou um jogo colaborativo, né, de aspecto colaborativo, muito interessante, como estratégia de metodologia ativa, né. E eu utilizei o jogo, né, para exemplificar. Eu fiz a ponte entre o aprendizado via pares, né, onde você consegue promover uma discussão, um aluno conversando com outro aluno. Destaco aqui que é importante a supervisão do professor, que vai garantir que a informação é correta, né? Mas eu faço uma ponte também para a importância da gamificação do aprendizado, né? Que é a proposta do jogo, gamificar o aprendizado de um tema muito polêmico, onde há certos tabus para se discutir. E quando a gente pega a questão de utilizar a gamificação, né, o jogo, a gente tem algumas propriedades que são do jogo que são utilizadas para a questão do ensino em si, né, que é a construção de uma narrativa, obstáculos e barreiras para se evoluir dentro do jogo, a recompensa que o jogo promove, né, quando você alcança o final, qual é o seu prêmio, o que você conquista, o que te mantém engajado ao se manter no jogo, quais estratégias para você não se frustrar com um jogo muito difícil, ou não o game flow, na verdade, é quando você não o jogo pode ser muito difícil, você ficar muito frustrado, ou o jogo ser muito fácil, você ficar entediado, né? Isso são propriedades dos jogos de maneira geral, sendo que na gamificação a gente não está com o objetivo de divertir. A diversão é a consequência, diferente dos jogos de maneira geral, que o objetivo é puramente divertir. E aí eu estou nesse slide sobre um boletim escolar, porque, na verdade, o boletim escolar, se a gente parar para pensar nas estratégias e nas propriedades de um jogo, onde há um contexto, uma narrativa, uma história, onde você tem que evoluir dentro desse contexto, onde há algumas barreiras, como provas para você evoluir, alguns desafios, e que no final há uma recompensa, como passar de ano, por exemplo, a gente poderia pensar no sistema tradicional escolar, né, como um jogo, um sistema relativamente gamificado, mas que teria um design muito fraco e talvez não tão engajante, né? É só uma reflexão que eu trago. E eu concluo assim a minha fala, né, fazendo a divulgação das nossas redes sociais, onde a gente, junto ao NuPedem UF, no NuPedem da UF, né, a gente tem algumas estratégias de extensão, né, de tradução da linguagem, de promoção do conhecimento científico de uma maneira bastante acessível pelas nossas redes sociais. A gente fala dos temas mais variados relacionados às neurociências, em diversas colunas no @nupedem_uf. A gente tem Facebook, a gente tem o Twitter, sigam-nos nas nossas redes sociais. A gente tem canal no YouTube, que eu não coloquei aqui também, o NuPedem traz muita informação sobre neuroeducação no canal do YouTube. É só buscar no YouTube NuPedem, que vai encontrar NuPedem UF. Eu também faço um pouco de divulgação científica no meu canal, na minha página Neurociências de Lua. Eu convido vocês lá a virem conhecer. Eu falo um pouquinho do meu trabalho. E eu queria aproveitar a oportunidade para divulgar o curso de atualização em neuroplasticidade, que vai ocorrer do dia 14 a 17 de janeiro de 2021, onde a gente tem como público-alvo alunos de graduação, né, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, profissionais e o público em geral. Então, é um curso de extensão. E a gente vai abordar questões da neuroplasticidade desde a base, né? É um curso rápido, de curta duração, mas a gente vai abordar temas associados à base e até questões importantes a nível de neuroeducação. Então, os profissionais da educação básica, né, que são profissionais que provavelmente vão se interessar por essa proposta, por essas apresentações do Tec Grupo, vocês podem se interessar também em
participar do nosso curso promovido ali pela UF também, de neuroplasticidade. As nossas inscrições vão até o dia 30 de novembro. E eu queria muito agradecer essa oportunidade que o Daniel deu de juntar as minhas bases de conhecimento, porque com essa proposta eu tive a oportunidade de debater questões da minha área de pesquisa, que eu trabalho com neuroplasticidade, né, e integrar com as atividades que eu tenho desenvolvido na extensão, que tem esse pé na questão da neuroeducação e na neuroeducação, né, e também poder abordar um pouquinho as questões das metodologias ativas. Então, foi uma oportunidade excelente que você me deu de integrar, né, as minhas diferentes bases de conhecimento. E eu queria encerrar essa fala, né, essa conversa, essa minha participação com essa figura que também deixa uma reflexão, né, já que eu devo estar falando principalmente com pessoas da tecnologia, né, essa figura me chamou muita atenção em relação ao looping relacionado a esse paralelo entre o nosso cérebro e a nossa capacidade de desenvolver máquinas e tecnologias para a gente potencializar o conhecimento sobre o nosso cérebro. Então, eu acho super interessante essa reflexão, esse looping entre tecnologia, cérebro-máquina, essa interação, como ferramenta, como a tecnologia pode dar o suporte para esse conhecimento, né? Extrapolando assim também para as questões da neuroeducação, né? Então, a parceria é super bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade e é isso, é o fim. Bom, Luana, agradecer muito a sua participação e sua disponibilidade para vir no Tec Encontro. O Tec Encontro desse ano ele tem uma proposta um pouco diferente dos últimos anos, porque eu tive uma experiência muito curiosa quando eu recebi o convite de um amigo para ser palestrante, apresentar a proposta e a ideia do grupo num evento da filosofia. Foi algo que me deixou muito inquieto, porque eu não tenho formação nenhuma na área de filosofia, já trabalhei com conceitos de ontologia, que é o que mais se aproxima, mas eu pegava esse conceito muito mais direcionado para a computação. E eu usei a proposta do evento desse amigo para organizar as ações do TEC e conseguir chegar lá e falar, olha, qual foi o nosso percurso até aqui, para onde a gente está caminhando, tentar pensar mesmo a médio prazo e tentar ver até que ponto o TEC se misturava um pouco com a minha história, com a minha proposta de vida, com a minha missão de trabalho e coisas desse tipo. Então, eu fiquei tão impactado com esse evento, que foi exatamente nesse evento que eu consegui identificar que mais de 30 bolsas já foram disponibilizadas por um grupo que tem 5 anos de existência, está completando agora 5 anos de existência, o que é uma média assustadora e que demonstra que um grupo pequeno, numa cidade pequena, tem essa participação de um monte de gente que, por isso, tem uma ação interessante para caramba, que impacta muita gente. E a proposta desse ano é exatamente isso, sabe? É chamar as pessoas que se colocam nessa situação incômoda de pensar um pouco sobre o que elas trabalham, como elas trabalham e como isso vai mexer com o futuro da vida dela, com a educação, com uma área tão carente. E ainda mais nesse cenário. A gente está falando de um Brasil muito desigual, com muito pouco apoio, com muito pouca oportunidade, e onde a educação é o caminho. Então, assim, te agradeço muito pela disponibilidade para a gente poder fazer essa gravação. A todos vocês que acompanharam o vídeo até agora, perceberam uma transição na iluminação do cenário da Luana. Faz parte. Essa transição da iluminação ela acontece quando duas pessoas que gostam pra caramba do que estão conversando
ficam horas batendo papo e conversando sobre coisas muito sérias, com muito rigor, mas algo que nos interessa muito e que a gente gosta muito de fazer. Se você quiser fazer alguma consideração final, a gente já vai encerrar o vídeo, então. Não, perfeito, eu adorei participar e as suas colocações, a nossa troca, foi uma experiência muito bacana, eu espero que o pessoal goste e assista. E é isso, foi um prazer, eu não tenho nada a acrescentar, eu tenho um ponto de vista muito, muito semelhante ao seu e agradeço a oportunidade. Perfeito. Muito obrigado, então, Luana. A você que acompanhou o vídeo até aqui, se você gostou do conteúdo, considere curtir, se inscreva no canal, dá uma olhada aí, tem um monte de vídeo, tem um monte de coisa interessante pra caramba. Aos poucos a gente vai conversando com pessoas que gostam do nosso caminho, se interessam por ajudar e se disponibilizam a enfrentar todo esse sistema que a gente tem. A Luana deixou aí o convite para o evento de janeiro. Depois eu vou conversar com ela sobre adiar um pouquinho essa semana aí, porque o brasileiro demora um pouquinho para poder se inscrever, mas com certeza eu vou me inscrever e eu tenho certeza que várias das pessoas que estão acompanhando esse vídeo também vão, porque é um conteúdo mais aprofundado, interessante pra caramba e que é o futuro, entender o funcionamento do indivíduo para que a gente possa apresentar as informações de um modo que esse indivíduo aprenda mais e assimile melhor os conteúdos. Um grande abraço a você, então, que chegou até aqui. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essa conversa e todo o restante do material que está aqui disponível no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.